beleza? Bom, eu resolvi gravar um outro vídeo para vocês terem um material a mais para vocês estudarem. E dessa vez a gente vai falar de uma estrutura que está contida na célula que se chama citoesqueleto. A gente vai ver o que compõe esse citoesqueleto e quais as suas funções, beleza? Vamos lá entender então um pouco desse citoesqueleto, beleza? Bom, a gente então aqui tem a primórdio as características do citoesqueleto. O citoesqueleto, quando ele foi estudado a primórdio, desde o início, ele era considerado uma estrutura de sustentação, apenas de sustentação à célula. Estudos posteriores mostraram que o citoesqueleto, além de dar esta sustentação, ele constitui de outras funções, de funções ainda mais específicas. O citoesqueleto, ele promove as funções de movimentação e dinâmica, ou seja, ele dá uma dinâmica para as organelas que estão dentro das células, porque as organelas que estão dentro das células, elas não são estáticas, elas estão sempre em movimentação, mas o que promove esta movimentação é o citoesqueleto. Outra função de sustentação. A sustentação é essencial para a célula para que ela possa se apoiar em alguma estrutura, e quem oferece este apoio é o citoesqueleto. E também ela mantém e modifica a forma da célula, ou seja, a célula em um estado ela pode estar em um formato e em outro estado ela pode estar de outro formato. No caso, isso acontece nos movimentos ameboides, movimentos de macrófagos, ou chamado também de pseudópodos, onde a membrana ela se deforma e a célula ela se locomove através dessa deformação, e essa modificação no formato da célula é devido ao citoesqueleto. E o citoesqueleto ele promove estes movimentos celulares. Mas agora, o que compõe o citoesqueleto? Existe três filamentos que são três estruturas que são essenciais para a formação desse citoesqueleto. Primeiro, os filamentos de actina formam o citoesqueleto. Os filamentos de intermediários também estão na composição do citoesqueleto. E por fim, os microtúbulos também formam o citoesqueleto. Essas três estruturas em conjunto vão dar ao citoesqueleto esse dinamismo que é promovido dentro das células. Mas esses filamentos de actina, esses filamentos intermediários e microtúbulos, eles têm uma característica que é promovida pela polimerização e despolimerização. Mas vamos entender o que é essa característica. A polimerização nada mais é do que adicionar monômeros, ou seja, monômeros é uma estrutura menor que em sequência vai formar uma estrutura maior. Então a polimerização é quando você adiciona, ou quando a célula, melhor dizendo, adiciona monômeros. Então, no lado da polimerização, falamos que é o lado positivo. E também existe a despolimerização, que é o contrário da polimerização, que é a retirada de monômeros. Então, mas por que acontece isso dentro desses componentes do citoesqueleto? Por quê? Porque quando a célula polimeriza, ao mesmo tempo ela está despolimerizando, ou seja, ela adiciona monômeros, ela retira monômeros, ela adiciona monômeros, aí ela retira esses monômeros. Isso promove com que essas estruturas realizem os seus movimentos, realizem as suas funções. Então, as funções que são exercidas por essas estruturas devem pela polimerização e despolimerização. Beleza? Além disso tudo, além dessas três estruturas, existem proteínas que estão associadas a
a esses movimentos celulares. Essas proteínas são as dineínas, as cinesinas e as miosinas, que são mais conhecidas. Então essas proteínas são chamadas de proteínas motoras, que auxiliam o citoesqueleto, que auxiliam essas estruturas a dar uma movimentação na célula. Vamos entender então cada uma dessas estruturas. Classifica essas estruturas de acordo com sua espessura, com o seu tamanho. Então, primeiramente, vem os filamentos de actina, pois são filamentos mais delgados, são filamentos mais finos. Então, os filamentos de actina são esses filamentos um pouco mais finos. Os filamentos de actina são compostos por monômeros, como eu disse. Todas as estruturas são compostas por monômeros. Monômero, novamente, é uma estrutura menor que em sequência forma uma estrutura maior. Então, os filamentos de actina são compostos por monômeros de actina, da proteína actina, que no caso é esse desenho que eu quis representar para vocês, certo? Então, esses monômeros em conjunto, certo? Em conjunto vão formar os filamentos de actina. Esses filamentos de actina, eles aparecem em dupla hélice, ou seja, contorcido de uma forma característica fibrosa, certo? Então eles se enrolam, eles se helicoidizam e com isso formam essa estrutura fibrosa que são os filamentos de actina. Observem que aqui é o lado positivo, então é o lado da polimerização. Vocês estão vendo essas flechas? Essas flechas estão tentando representar que estamos adicionando monômeros. Aqui é o lado negativo, ou seja, é o lado onde está sendo retirado esses monômeros. Então, retira monômero, coloca monômero, retira monômero, coloca monômero. Então, é o fato da polimerização, lado positivo, e despolimerização, lado negativo. Entenderam? Filamentos de actina. Esses filamentos de actina promovem diversas movimentações dentro da célula. E aqui eu separei algumas. Aqui a gente tem a famosa chamada de contração muscular, que não é uma contração muscular, na verdade é o deslizamento de proteínas, mas a fins mais didáticos chamamos de contração muscular. Rapidinho aqui, a gente tem essa estrutura toda é chamada de sarcômero. O sarcômero estão inseridos dentro das miofibrilas, e as miofibrilas formam os feixes musculares. Esses feixes musculares são as chamados das células musculares, são os miócitos, beleza? Então o sarcômero é uma unidade onde vai ocorrer a contração muscular. Em verde eu tenho aqui uma proteína motora que a gente falou um pouco atrás, que é a miosina. Esta proteína motora, no caso a miosina, ela vai ficar intacta. E aqui em vermelho a gente tem o filamento de actina. Então a gente tem os filamentos de miosina, que são proteínas motoras, e os filamentos de actina. O que vai acontecer? Vai ocorrer um estímulo pela concentração de cálcio, onde outras proteínas também estão inseridas neste processo, mas principalmente o que vai acontecer? A actina vai se deslizar sobre a miosina. Então a actina ela vai se deslizar, com isso ela vai encurtar esses dois pilares que são chamados de linhas Z. Essas linhas Z então vão se encurtar. Beleza? Então aqui eu quis representar que a actina está envolvida intimamente com a contração muscular. Em outro caso, como eu já falei, aqui o movimento das células ameboides, também o movimento dos macrófagos. O que acontece? Acontece a deformação da membrana formando esses
pseudópodos. O que são pseudópodos? São os chamados de falsos pés, ou seja, essas protusões, elas são emitidas e com isso a célula ela também se encaminha, ela consegue se movimentar através dessas protusões, desses pseudópodos. E esses pseudópodos são mantidos pelos filamentos de actina, beleza? Em outro caso, aumenta as microvilosidades. Mas o que são as microvilosidades? Essas microvilosidades estão inseridas principalmente no intestino. No intestino existem muitas dessas estruturas que aumentam a superfície de absorção, seja de nutrientes ou seja de água. E essas microvilosidades são mantidas estaticamente pelos filamentos de actina. Então aqui eu trouxe alguns exemplos para vocês verem que os filamentos de actina estão altamente ligados aos movimentos celulares. Agora a gente vai entender uma outra estrutura, que são no caso os filamentos intermediários. Estes filamentos intermediários, eles estão entre os filamentos de actina e os microtúbulos, que a gente vai falar posteriormente. Então a sua espessura está entre esses dois. Os filamentos intermediários, eles não estão relacionados com a contração ou movimentação celular. Eles estão relacionados principalmente com a parte estrutural ou com a parte de sustentação. Eles não atuam na movimentação, beleza? Então filamentos intermediários apenas para sustentação. Os filamentos intermediários são compostos por monômeros de subunidades fibrosas, ou seja, existem essas pequenas subunidades fibrosas que em conjunto vão formar os filamentos intermediários. Mas por que são fibrosas? Porque o que é uma fibra? É algo resistente. Então essas subunidades fibrosas vão dar a esses filamentos intermediários uma maior resistência, beleza? Aqui no caso eu tenho o filamento intermediário completo com essa característica fibrosa. Aqui então eu tenho uma célula. Esta célula ela é mantida pelos filamentos intermediários. Esses filamentos intermediários estão dando sustentação e suporte para a célula, beleza? Então filamentos intermediários mais simples, eles são como uma espécie de sustentação e suporte para a célula. E aqui a gente tem novamente as microvilosidades, que são mantidas pelos filamentos de actina, beleza? E agora a gente tem mais um componente do citoesqueleto, que são os microtúbulos. Os microtúbulos são muito importantes para a célula, pois eles têm uma alta atividade de polimerização e despolimerização, beleza? Os microtúbulos, eles são formados por monômeros de tubulinas ou dímeros de tubulina. O que é um dímero? Dímero é um par. Então eles são dímeros de tubulina, pares de tubulina. Aqui no caso eu tenho o dímero de tubulina. Essas tubulinas, elas vão se juntar, elas vão se polimerizar ao lado mais. Aqui, por exemplo, eu tenho uma flecha apontando porque está polimerizando. Esses dímeros de tubulina, eles vão se agrupar e vão formar os microtúbulos. Aqui só para representar, eu tenho um lado menos, que é o lado de despolimerização, a retirada dessas subunidades de tubulina. Os microtúbulos, então, como eu disse, são muito importantes para diversos processos de movimentação celular. Aqui eu tenho alguns exemplos. Por exemplo, os movimentos de flagelo, que no caso, os únicos flagelos que temos
no organismo humano são os espermatozoides. Esses flagelos, os movimentos flagelares, são mantidos graças aos microtúbulos, ao fato de polimerização e despolimerização dos microtúbulos. Por isso, eles conseguem dar essa motilidade aos flagelos. Aqui eu também tenho os cílios, e quem mantém essa movimentação de cílios são os microtúbulos, ok? E eu tenho os chamados centríolos. Os centríolos, eles são muito importantes na divisão mitótica, ou seja, quando vai dividir o cromossomo em cromátides irmãs. Os centríolos, eles são extremamente importantes na divisão celular. Mais uma vez, os centríolos são formados por microtúbulos, Então, aqui eu tenho os centríolos. Só a fins de curiosidade, os centríolos são formados por 27 microtúbulos. Esses centríolos são dispostos em 9 pares e cada par tem 3 trincas de microtúbulos, beleza? Então, os centríolos são extremamente importantes. E por fim, a gente tem as proteínas motoras, que falamos que elas são extremamente importantes para movimentação de celular. Mas a movimentação dessas proteínas motoras, o que elas locomovem? Elas locomovem, pode ser vesículas ou partículas dentro do citoplasma. Principalmente, essas proteínas vão trabalhar em cima de microtúbulos ou de filamentos ou de filamentos de actina. Os filamentos intermediários, como já falamos, não estão relacionados com a movimentação celular. Bom, então aqui eu tenho as cinesinas, que tem essa característica, certo? E aqui eu tenho as dineínas, que tem essa característica espacial. Essas proteínas estão relacionadas, ou seja, promovem a movimentação dentro da célula plasmática, dentro do citoplasma. Promovem a movimentação intracitoplasmática de vesículas e partículas celulares sobre microtúbulos e filamentos de actina, beleza? Então, as cinesinas, sempre gravem isso, sempre elas vão do meio de despolimerização para o meio de polimerização, ou seja, elas levam vesículas ou partículas do meio menos para o meio mais de microtúbulos ou de filamentos de actina. Aqui então, no caso, a gente tem as cinesinas, a gente tem essa estrutura em azul que é chamado de adaptador, ou seja, adapta a vesícula ou a partícula, e aqui em cima a gente tem a vesícula a ser transportada. Então, constitui da vesícula, do adaptador e da cinesina. Ela vai do meio menos, do meio de despolimerização, para o meio mais, para o meio de polimerização. Ao contrário, a gente tem as dineínas. As dineínas sempre vão do meio de polimerização, ou seja, do meio mais, e levam partículas ou vesículas para o meio de despolimerização, para o meio menos. Novamente, aqui existe as dineínas, os adaptadores, e aqui em cima a gente tem as vesículas ou partículas a serem transportadas. Esse basicamente é a função das proteínas motoras. Beleza, galera? Espero que vocês tenham entendido. E aí a gente vê se grava uma próxima vídeo aí para ajudar vocês. Beleza?